As startups na América Latina receberam um volume recorde de investimentos em 2021. Foi uma bolha ou será que essas empresas continuam capazes de atrair investimento num ano tão complicado como o atual? Para falar sobre isso, o Bottomline convidou o Martin Escobari, que é um dos principais investidores de Venture Capital da América Latina. Ele é cofundador do Submarino, investiu em dezenas de startups na região e hoje é co-presidente da General Atlantic. Nessa entrevista, ele fala sobre esse cenário mais complicado para o mercado tech e de inovação, mas também sobre como ele faz para encontrar oportunidades de investimento agora. Eu tenho 20 anos do Brasil, como empreendedor, 7 e 13 como investidor. E Brasil, quando uma vez fui para Fortaleza andar de buggy, o bugueiro te pergunta, você quer um passeio com emoção ou sem emoção? Eu escolhi com emoção. São 20 anos de emoção no Brasil. E Brasil não é nossa primeira crise. Aos 20 anos eu já vivi 5 crises. E estamos num momento de reajuste. O Brasil é um ano eleitoral, que é um ano complexo, tem muita incerteza sobre o rumo político e econômico do Brasil. E também temos uma correção em tudo que tem a ver com a precificação do novo, do crescimento, do futuro, da inovação. É uma correção pesada. Se vocês olharem os índices globais, as ações de crescimento de setembro para aqui caíram entre 50% e 70%. Os IPOs, que foi um ano recorde de IPOs nos últimos 2 anos, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, teve inumeráveis ofertas, 70% a 80% estão abaixo do preço do IPO, não tem janela de IPO, e após 2 anos de muita atividade em investimento privado no ecossistema da inovação no Brasil, os volumes caíram muito. Então, é um momento de correção e inação e máxima incerteza. Passa. É um momento temporário. O Brasil sempre foi muito maior do buraco que cavam para ele, e o mundo da inovação está acelerando. A velocidade na qual os negócios chegam à escala mínima e atingem a lucratividade acelerou. Então, o motor da geração de valor, que é o motor da inovação, a penetração de tecnologias, a habilidade de criar modelos de negócio que criam valor para cliente final, só acelerou. Então, o fundamento está fortíssimo, a infraestrutura está fortíssima, a penetração da internet, a aceitação de meios de pago digitais, a familiarização dos brasileiros com tecnologia nunca teve tão alto. Então, eu acho que mundo real, tudo continua. Preços deprimidos, acesso a capital, temporariamente muito difícil. Temporariamente difícil por conta do aumento dos juros globalmente. A crise, ou a correção, ela, de certa maneira, é uma ressaca depois de uma festa de 2 anos que foi um pouco descontrolada. O que causou um pouco a euforia de 2020 e 2021? Só para ter um dimensionamento, não? Só em 2021, na América Latina foram investidos 19 bilhões de dólares em empresas de tech e crescimento. 19 bilhões de dólares é mais que nos últimos 19 anos anteriores. Ou seja, é o dobro do ano anterior, mas é mais que os 19 anos somados. Então, foi um volume colossal. 500 empresas receberam financiamento, tivemos 30 unicórnios, teve um excesso, teve uma febre de interesse, tudo que tem a ver com tech. De onde nasce essa febre? Primeiro, nasce de uma realidade que a tecnologia está mudando o mundo e que a velocidade na qual a tecnologia muda o mundo está acelerando. Ou seja, estatísticas básicas. Demorou 30 anos para a televisão atingir 50 milhões de pessoas. Demorou Facebook 7 anos chegar a 50 milhões de pessoas. TikTok 2 anos. Pokémon Go 19 dias. Então você vê uma compressão no ramp-up. Por quê? Porque já temos familiaridade, já temos infraestrutura e os negócios rampam. Então, existe sim razões para a gente querer investir em inovação. Então, tudo bem. Tudo isso, durante o Covid, acelerou. Porque tinha pessoas que provavelmente nunca iam ficar imersas no mundo da tecnologia, presas em casa, tiveram que aprender. Minha mãe que está comprando online.
Minha mãe não era para comprar online, mas aprendeu a comprar online e gostou. Telemedicina, o sistema nunca gostou de telemedicina. Regulamentariamente, ninguém aceitava reembolso de visita médica. No mundo do Covid, você fez um experimento de fazer telemedicina e todo mundo está gostando. Ninguém gostava de ficar 2 horas na sala do médico esperando ele atender. Pegar uma receita. Precisava papelzinho? Não, não precisava. Agora já tem um sistema elétrico que o médico pode mandar a receita para a sua casa. Então, além de uma onda tecnológica que estava indo bem, com o Covid se acelerou. Então, teve uma aceleração. E aí tivemos uma inundação de liquidez. Juro zero, e os governos, principalmente Estados Unidos e Europa, mas Brasil também, para reagir ao impacto social dos lockdowns, inundou a economia com liquidez. 10 trilhões de dólares no balanço do Fed, metade disso nos Estados Unidos, e Brasil com os programas de assistência social que foram apropriados, mas generosos. Então, com esse excesso de liquidez, muito desse dinheiro entrou em ativos de maior risco. E nós vimos valorizações de 50%, 100% ao ano em ativos de risco, não sustentáveis, não atrelados em fundamentos. Teve muita gente que não tinha experiência em investir em empresas de crescimento, que entrou querendo reinventar como se faz. Não precisa fazer diligência, dá para fazer deals em 3 dias. Preço não é tão relevante. Quando você está mudando o mundo, se eu pago X ou 3 vezes X, desde que você cresça 50 vezes, não importa o preço. Dinheiro não tem custo, cresce mais rápido, lucratividade para depois. Esse momento de exagero agora acabou. Mas voltamos ao que deveria ter sido sempre, que tem que investir no crescimento, tem que ter retorno, tem que dar lucro, tem que atender bem o cliente. Entendi. Então, ajuste saudável. Todo ajuste é saudável. Mas a gente já chegou no low desse ajuste? Quer dizer, tá tudo ajustado, é daqui para cima? Os ciclos só são óbvios com o retrovisor, certo? Ou seja, o petróleo a 90 parece muito caro, mas pode ir a 120. O petróleo estava a $20, todo mundo fazia o low e chegou a 0. Temporariamente até chegou a ser negativo pelo custo de carrego. Eu acho que estamos na noite longa, mas ainda não estamos no momento mais escuro da noite. Isso globalmente e no Brasil também? Ou falando especificamente? Globalmente. Globalmente. Tá. Uhum. Brasil mais ainda porque tem eleição, e toda ano de eleição é ano com emoção. Né? Por que eu acho que não estamos no low? Primeiro, se você olha medidas tradicionais de fair value, tem 2 gráficos, 2 estatísticas que eu acompanho bastante. Um chama o Cyclically Adjusted PE Ratio, que é o Shiller Ratio, que em vez de olhar o PI da bolsa, você olha os lucros promédio das empresas nos últimos 5 anos, para você um pouco isolar movimentos do ciclo de negócios ou variações trimestrais ou o que for. É uma média de 5 anos contra o preço do hoje. E isso temos dado há 150 anos. 150 anos, a média é 19 vezes. Nós ainda estamos hoje a 20% a 30% acima da média de 150 anos. Então, sugere, em um ambiente que, juro, a tendência é continuar subindo, talvez tenha margem de cair um pouco mais. O Warren Buffett usa o Buffett Ratio, que é o market cap, o valor de todas as companhias dos Estados Unidos relativo ao PIB dos Estados Unidos, e tem uma tendência de ir crescendo no tempo, porque cada vez mais tem maior porcentagem das empresas são públicas. Então tem uma linha que vai crescendo um pouquinho, e por esse ratio, o mercado parece estar 20% sobrecargo. Então, essas 2 estatísticas sugerem que ainda tem um pouco mais de correção para acontecer. Terceiro, os balanços dos bancos centrais ainda não encolheram. Ou seja, aquele excesso de liquidez que foi injetado no sistema, que fez o balanço do Fed estar em 9 trilhões, o Fed já anunciou que vai parar de crescer e vai começar a decrescer. Decresceu 0,5%. Ou seja, o impacto do quantitative tightening ainda não veio.
E o risco de uma recessão nos Estados Unidos e na Europa é crescente, mesmo desconsiderando a crise do petróleo e a guerra. Eu ontem saiu no jornal que estou predizendo uma recessão nos Estados Unidos. Eu estou, mas algum dia vai ter, não sei se vai ser amanhã. Mas o fato é que Estados Unidos não tem uma recessão há 14 anos e meio. Nunca teve um período tão longo sem recessão. Fato é que Estados Unidos tem uma inflação de 8%. Eu nunca vi um país desenvolvido controlar a inflação sem forçar uma pequena recessão. Então, ainda tem nuvens bem escuras que vai chover. Vai chover mais um pouco. Eu não acho que vai ter outra correção de 50%, mas que ainda não é o momento que eu sinto que chegamos no fundo do poço. Minha visão pessoal é que é o momento para ainda ter um pouco de cautela. E isso você diz como investidor, então você não está desembolsando dinheiro agora para investir, está olhando ou já surgiram oportunidades do ponto de vista de um investidor como você? Nós na GA investimos em crescimento e inovação há 42 anos. E uma das coisas que aprendemos é que é importante não ser procíclico nos anos eufóricos, ou seja, não sair comprando tudo e acreditando que essa vez é diferente, porque a narrativa se repete. Ela muda de tom e de cor, mas a narrativa é parecida cada vez que tem essas bolhas, e em tecnologia tem bolhas cada 7 a 10 anos. Então a gente não foi hiperativo nos 3 anos anteriores, mas um erro que já cometimos no passado é congelar no meio da crise. A gente não congelou. Então, ano passado, para ter ideia, nós investimos 9 bilhões de dólares. Hoje administramos 85 bilhões de dólares. Esse ano, até agora, já temos investido e comprometido perto de 5. Esperamos terminar o ano em 7. Tem oportunidades muito interessantes no mercado, tem oportunidades no Brasil, temos 3 novos investimentos, tem oportunidades no México, tem oportunidades no mundo, a preços mais razoáveis. Em 2019, 2020, 2021, muitas transações que a gente olhou, a gente não conseguia achar retorno, apesar de ser companhias boas, pelos preços eufóricos. Nos preços de hoje, começamos a achar um risco-retorno atrativo. E nossa empresa promédio, nós temos 200 empresas na GA, no portfólio, temos mais ou menos 20 na América Latina. O ano passado cresceram 63%. Para entrar em uma empresa que está crescendo 63%, se você paga 10%, 15% mais caro do que seria tecnicamente justo, nesse segundo não faz muita diferença. Você não pode pagar 100% mais caro. Então, tem oportunidades e, pelo contrário, nos últimos 3 anos, entraram muitos jogadores no nosso mercado que eu chamo ludicamente de turistas, que eram pessoas que não tinham investido em crescimento, que eram hedge funds ou fundos mútuos, ou talvez um grupo industrial japonês, que entraram massivamente a nosso mercado, com, em meu parecer, menos disciplina, menos rigor, menos cuidado, e foram embora. Os empreendedores que receberam dinheiro deles estão descobrindo que não tem ninguém do outro lado da linha quando ligam para pedir ajuda. A retirada desse tipo de investidor, deixando gente como a gente, que está nesse métier há 40 anos, é muito positiva. É o retorno da racionalidade que é positivo para o ecossistema e é positivo para o crescimento racional das empresas que a gente apoia. Pois é, no auge dessa euforia, vários fundos aqui do Brasil também, que nunca tinham investido em growth, passaram a investir, surgiu uma demanda que não existia, né? Isso acho que acabou influenciando, inflando artificialmente os preços de muitas dessas ações que abriram capital, né? Agora, como é que fica esse ambiente para inovação no Brasil? Quer dizer, vai ficar esse gosto amargo e pode haver uma retração maior do que o esperado, porque o pessoal falou, pô, o Brasil não é para isso mesmo? Ou você acha que não, que é uma normalização mesmo que pode acontecer? O problema desse excesso de capital não é que os preços estavam muito altos. Porque para um empreendedor, se alguém quer pagar muito mais caro, eu me diluo menos, capto dinheiro, é bom. O problema do dinheiro fácil
é que você perde a disciplina da execução. Porque, já que o dinheiro é grátis, eu não cuido do dinheiro. Eu cresço desorganizadamente. Eu abro demasiadas frentes ao mesmo tempo e não dou tempo a ter o feedback para eu melhorar a estratégia antes de dobrar a estratégia. Então, você perde a disciplina de execução e muita empresa perde seu North Star, a estrela que guia ela. Como que é? Minha expectativa é que 60% das 500 empresas que receberam dinheiro só em 2021 não vão sobreviver. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Por isso essa onda de demissões também, para tentar sobreviver. Para tentar sobreviver, porque se perderam o foco, perderam a direção, abriram frentes demais, criaram modelos de negócio não sustentáveis que só sobreviveriam no mundo com dinheiro grátis. Dinheiro nunca devia ter sido grátis, ou quase grátis. Eu não acho que o Brasil se queimou, porque isso aqui é uma questão global. O Brasil se queima quando o Brasil muda as regras do jogo. O Brasil se queima quando tem taxação irracional. O Brasil se queima quando tem uma política regulatória que muda dramaticamente. O Brasil não fez isso. Então, eu acho que é um ajuste e o Brasil vai voltar com muita força. E olhando mundialmente, a atratividade do Brasil é tremenda. 7ª maior economia do mundo, uma das economias mais digitais do mundo, um povo empreendedor, um povo muito criativo. E uma das coisas mais animadoras da minha experiência de 20 anos como empreendedor e como investidor no Brasil é que finalmente estamos começando a ter empreendedores brasileiros que querem desbravar o mundo. Porque o Brasil tem um problema, ele é muito grande. Então, o empreendedor domina o Brasil e já é bom o suficiente. Mas o mundo está lá e o melhor do Brasil pode ser melhor no mundo. Então, uma das minhas ambições, quando mudei para Nova York 5 anos atrás, era ajudar alguns empresários da América Latina e do Brasil em específico em ter estratégias globais e ser líderes absolutos globais. Jim Pass, uma condição para eu investir no César, na empresa do César, era: César, tu vem para Nova York, vai morar comigo, eu vou te ajudar a conquistar os Estados Unidos. E Jim Pass nos Estados Unidos está um espetáculo. Hotmart, que é o Shopify para economia criativa de criadores, de influencers, para fazer seus cursos online, um negócio que gira vários bilhões de reais em GMV por ano. Ele era muito forte na América Latina, mas não era número 1 nos Estados Unidos. JP, Matheus, vamos comprar um concorrente gringo? Compramos um concorrente gringo, uma empresa que era menor, mas era líder nos Estados Unidos. Hotmart é global e é líder também nos Estados Unidos. Então, a Vtex, que não é do portfólio nosso, mas também está tentando desbravar em Estados Unidos. Dloco, uma empresa uruguaia, está em 40 países. Cavaco, uma empresa mexicana de compra e venda de carros, está internacionalizando, não só na América Latina, está entrando na Europa. Quinto Andar começou. Então, eu vejo uma onda expansionista brasileira muito legal, que vai dar muito fruto. Legal. E você estava falando antes de oportunidades, né, que vocês estão monitorando, mas vocês estão vendo oportunidades não só no mercado privado, mas também na Bolsa, né? Vocês fizeram uma posição relevante recentemente em local web. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Nós somos investidores de private equity, ou seja, 90% ou mais dos novos investimentos nossos são em empresas privadas, porque a gente gosta de namorar muito longo, trabalhar junto com a empresa, ter acesso, ser influente e esperar. E são empresas mais jovens, que ainda estão na fase de crescer 50%, 60%, 100% ao ano, e a gente consegue apoiar, se estruturar. E o IPO é um momento na nossa jornada, no último terço da nossa estadia, que pode durar 10, 15 anos, a gente sai à bolsa e começa a desinvestir gradativamente no tempo. Em momentos de grande deslocação, surgem oportunidades de fazer coisas em bolsa. Como são coisas em bolsa, sou mais cuidadoso que eu posso falar, mas são empresas que a gente, por exemplo, a gente fez uma transação em bolsa na Arco, que era uma empresa, um grande orgulho nosso, que é uma empresa que a gente entrou quando era muito pequenininha, foi a primeira empresa brasileira em fazer IPO na Nasdaq, que a gente apoiou, foi um sucesso, passou por um momento, por ser um small cap com pouca liquidez, que a ação estava
muito deprimida, então tomamos uma posição. Localweb é uma companhia que eu conheço há 15 anos. Sou amigo dos cofundadores, já estive no conselho dela como amigo, não como a GA. Então, era uma companhia que a gente não... Como GA, quando ela é privada, não conseguimos investir, mas no meio dessa volatilidade surgiu uma oportunidade de voltar no capital da Localweb. Hoje temos 10% é uma posição de 10%, que é pública, e meu sócio Luiz Ribeiro está no conselho. E o foco da Localweb é digitalizar o varejo brasileiro. A pequena e média empresa poder acessar todo esse mercado brasileiro de clientes online, e o negócio tem crescido muito. E na volatilidade do mercado se apresentou uma oportunidade, então como essa tem algumas oportunidades sim. E geralmente quando um gestor especializado em private equity, que só quer fazer private equity, compra ações, é o sinal de que a bolsa está barata, né? É sinal de que as empresas que esse gestor comprou, ele acha que vai ter bom retorno. Eu não saí comprando a bolsa inteira. Então, sim, existem algumas companhias muito boas que, a meu parecer, estão em preços muito atrativos para alguém que pensa muito no longo prazo. O grande perigo da bolsa é que tem muita volatilidade. E por isso eu não sou muito fã de pessoas de varejo investir em bolsa, porque o investidor de varejo muitas vezes entra e sai no fluxo e termina se assustando quando cai e vende, aí quando sobe compra porque acha que está subindo, e na verdade que os investidores mais calados e mais experientes fazem o contrário, né? Então, eu acho que sim, tem enormes oportunidades, mas só para pessoas que têm um horizonte de 5 e 10 anos, e só em companhias que as pessoas entendam e aprofundem um pouco e que vejam que tenha sustentabilidade. Uhum. Você já disse que adora uma crise, né? Porque a crise separa as empresas vencedoras das que não estão tão sólidas. Quais características que você vê nas empresas que devem ser as sobreviventes desse período mais crítico para as empresas de growth, especificamente? Sim. Uma crise ajuda a racionalizar. Uma crise geral, na crise os fortes ficam mais fortes e os fracos são consolidados. Quem é forte? Empresa que tem liderança forte, corajosa, empresas que se prepararam. Para você ter ideia, nos últimos 2 anos pré-crises, a gente foi a todo o nosso portfólio e falou: o que a gente está vivendo é um momento de febre, por favor, enchem os cofres, preparem-se para um inverno. E a gente foi acima de todas as companhias. Nos últimos 2 anos pré-crises, nossas companhias levantaram 30 bilhões de dólares para terceiros. De nosso portfólio, 97% tem excess cash, ou seja, dinheiro suficiente para financiar tudo o que falta até atingir a lucratividade, se são ainda não lucrativas, ou dívida líquida negativa. Então, essas companhias têm uma posição privilegiada nesse momento, porque não tem que se preocupar em levantar dinheiro para sobreviver, para poder consolidar suas indústrias. Então, empresas com bons líderes, com excesso de caixa, com bons sócios, se precisar mais caixa, poder financiar em elas, e com times ágeis e arrojados. Tem muitas dessas empresas. E a gente vai ver, já começou a consolidação, mas vai acelerar. E no mercado de cripto? A gente conversou ano passado e você tinha dito que você se arrependia de não ter visto oportunidades no mercado de cripto há alguns anos. Demorou um pouco para ver. Só que o mercado virou completamente, né? Então imagino que agora você deve estar feliz de não ter se antecipado. Mas queria que você fizesse uma avaliação desse mercado. Eu, há 20 anos que estou no setor de tecnologia, sempre fui early adopter de toda a nova tecnologia. Então, Palm Pilot, BlackBerry, iPhone, sempre tem que ter um iPhone mais novo, óculos. Sempre fui um early adopter e uma cabeça jovem de falar, olha, deixa eu entender o que tem por trás dessa nova mania, dessa nova tecnologia. E cripto, como eu nasci na Bolívia e vivimos por hiperinflação, e isso é minha tese, incluso sobre moedas,
Cripto não é uma moeda. Então, eu fui muito negativo em cripto e não fui early adopter. Não abri meu Coinbase account, no mercado Bitcoin account, não comprei tokens, não comprei Ether. E no momento que nós falamos, eu me arrependi, porque falei, como que eu posso criticar o que eu não mergulhei? E aí decidi que, na física, abri minha conta, comprei uns stickers aí, comprei uns tokens. Foram as tulipas de 2021, né? Ou seja, a ideia que um algoritmo vale $60 mil porque todo mundo acha que vale, é igual que uma tulipa vale $60 mil porque as pessoas acham que a tulipa vale $60 mil, mas o valor intrínseco da tulipa é igual que o valor intrínseco do Bitcoin. Vale pela demanda e oferta de pessoas que apostam porque as outras pessoas apostam. Então, não tem um valor intrínseco. Agora, o Web 3.0, que é um web distribuído e um web com uma nova maneira de transferir valores usando sistemas distribuídos, está começando. É muito interessante. É muito interessante. Você faz muito dinheiro em meios de pagamento. São margens muito gordas e a gente se beneficia isso em várias dessas companhias. É possível que essas margens sejam exprimidas por a capacidade que temos de transmitir valor através de mercado, né, utilizando a tecnologia blockchain. E tem um outro tipo de inovação que ainda está muito embrionário, que é uma das injustiças. Não? Então, você vê, você cria uma nova companhia, pode ser Uber. Na medida que mais pessoas usam Uber, ele tem massa crítica para dar um muito melhor serviço, com maior velocidade. Então, um concorrente que está lançando Uber 2 ou Uber Copycat, fica mais difícil porque não vai ter aqueles clientes que foram para Uber ajudaram ele a atingir uma dominância que faz difícil alguém concorrer e ele vira uma coisa com o Google. Google tem uma experiência acumulada de searches, que os searches na Google vão ser melhor que o search do concorrente, que não tem toda essa experiência acumulada. Agora, o usuário que ajudou a Google virar Google, a Uber virar Uber, a eBay virar eBay, não se beneficiou nada disso. Uma das funcionalidades do blockchain é poder criar um novo tipo de companhia onde o benefício criado pelo usuário também pode ser capturado parcialmente pelo usuário. E você pode fazer isso com mecanismos blockchain. Então, tem muita gente meio anarquista, idealista no mundo do blockchain, tem muita inteligente no Web 3.0, pensando em uma nova geração de companhias onde o valor criado é melhor distribuído entre investidor, usuário e empresário. Se isso acontecer, acho uma maravilha. Porque um dos riscos que me preocupa a mim, pensando no futuro dos meus filhos e eventualmente netos quando chegarem, a desigualdade no mundo piorou muito. Aquela que a gente viveu no Brasil, nós vivemos no Brasil há muito tempo, a criminalidade é fruto de uma enorme desigualdade e injustiça no Brasil. O mundo está ficando muito mais como o Brasil. Principalmente porque todo mundo que investiu e fez carreiras em tecnologia criou um valor enorme e se distanciou, ou seja, a porcentagem do patrimônio mundial que está no top 1% do mundo nunca foi tão grande. O mais próximo foi justo antes da Segunda Guerra Mundial, da Great Depression, que levou uma série de mudanças e guerras e períodos de instabilidade muito grande. Então, criar maneiras criativas de reinventar a distribuição do patrimônio eu acho muito legal. Agora é muito cedo. Ou seja, hoje no portfólio da GA a gente tem feito alguns investimentos em infraestrutura de blockchain, mas é menos de 0,5%, porque é muito cedo. Agora, daqui a 10 anos, a gente vai ter outra conversa e vamos ver o que deu, mas eu acho que tem algo lá. Mas não é um pouco idealista achar que a tecnologia pode melhorar a distribuição de renda? Ou você vê realisticamente isso acontecendo? A distribuição de renda vai mudar de um jeito ou de outro.
porque assim tem sido na história. Ou por guerra, ou por revolução, por impostos, ou por tecnologia. Entre essas 4 opções, eu prefiro a última.